Olá pessoal, estamos de volta com mais um Camargão Tá On aqui na tela da sua televisão, ou você que assiste a gente aí na palma da sua mão com o seu telefone celular, com o seu tablet. Tamo juntos, hein? Você já sabe, ativa o sininho, segue a gente no canal para você ser sempre avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui, fechou? E olha, hoje eu tô recebendo aqui meu amigo Ronaldo. Ronaldo, bem-vindo aqui no nosso Camargão Tá On, tudo bem? Obrigado, grande prazer estar aqui, Camargão. Te conhecer pessoalmente agora, Eu te que conheço tanto da agradeço. televisão, agora a gente aqui junto. Que legal, muito bom. E a gente vai falar junto com o Ronaldo hoje de um assunto que eu tenho um carinho muito grande, né? Que é a causa autista. Eu, assim, tenho um amor tão grande porque todos os autistas que eu conheço são totalmente amorosos, dão um show de empatia, coisa que muitas das vezes nós não temos por eles. E eles, assim, enfim, eu sou apaixonado por essa área e discuto sempre essa área aqui no nosso programa, no nosso podcast. E não vai ser a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez que eu vou estar falando sobre o espectro do autismo aqui no nosso programa. E a gente vai falar hoje com o Ronaldo, né? Vocês vão saber um pouquinho por que o Ronaldo está aqui. Já dei uma adiantada que ele foi premiado porque ele criou um aplicativo muito bacana para autista e ele vai explicar daqui a pouquinho. Mas antes disso, ele vai falar da experiência pessoal, né? Sim. Da experiência pessoal, porque ele tem um filhinho de 3 aninhos que é Agora, um... agora 9 anos. Já está com 9 anos, já está com 9 Ele anos. tinha 3 anos quando a gente descobriu. Ah, Lá. 3 Aham. Ah, isso aí, verdade. Eu me confundi todo aqui. Ele tinha 3 anos quando descobriu, já está com 9 anos. E como é que foi para você? Isso a gente está falando de quanto tempo atrás? 6 anos 6 atrás. anos atrás. Sim. 6 anos atrás a gente ouvia falar de autismo, mas não com tanta frequência. Sim, Ou exatamente. seja, era uma situação ainda muito nova Sim. para os pais e até mesmo para a sociedade. Como é que foi para você naquele momento descobrir que o seu filho tinha um espectro e como é que vocês lidaram com isso? Foi muito quando para mim, para minha esposa, quando a gente recebeu essas primeiras notícias, né, da possibilidade, a gente tinha alguns amigos que a gente tinha em casa. Teve a própria madrinha dele, quando ele viu, ele falou assim: ó, era bom a gente fazer um teste porque eu tô vendo que ele tende a não olhar muito nos olhos e tudo mais. No primeiro momento a gente ignorou. O pai não quer receber esse tipo de notícia, né? E aí na escola depois eles chamaram a gente que realmente tinha alguns comportamentos ali que poderia levar eles a pensar. E aí rapidamente a gente já levou. Eu acho que nosso processo ali de negação, acho que foi muito rápido, A gente logo quis partir para o que precisa ser feito, né? E a gente até fez uma campanha agora no final de semana de Dia das Mães, que minha esposa, a gente fez um vídeo lá, ela falando, e ela justamente falando isso para os pais. Como tem muitos pais, é muito comum, infelizmente, os pais entram na negativa e às vezes perdem anos nessa Não, meu questão. filho não, meu Não. filho não. Depois passa isso aí, depois some quando cresce. Não some. Antes dos 7 anos, quando se começa a terapia, tem um resultado muito legal. Depois dos 7 anos já não é mais a mesma coisa. Então, muitos pais perdem esse tempo que é precioso. E a gente sempre bate nessa tecla para os pais. Se existe a possibilidade, se existe o diagnóstico, leve para o profissional imediatamente. Procure atendimento. As prefeituras estão aí também. Todas as prefeituras fornecem algum tipo de ajuda, né, para o desenvolvimento, caso daquelas famílias que não tenham condição de pagar, né, por um tratamento. Mas ficar em casa sem fazer nada e depois some, não faço. Isso aí é a pior coisa que vocês podem fazer. Não tenham isso como uma opção. Não. Né? Não tenham isso como uma opção. E aí, como é que foi quando você recebeu ali a notícia? Não, o seu filho, ele tem um grau de autismo, ele precisa de uma atenção especial. Quando que vocês receberam essa notícia e como foi receber isso? Foi muito, pra gente, assim, bate muita preocupação, né? Porque você começa a questionar assim, tá, mas qual é o nível disso aí, né? Será que ele vai ter uma vida normal? Será que vai ter a gente vai conseguir chegar num ponto que ele vai conseguir trabalhar, vai conseguir, sei lá, constituir uma família?
Então isso depende muito. É um ponto que é muito delicado. Para a gente acabou sendo feliz que a gente começou muito cedo, então ele já tomou até, por exemplo, agora já tomou alta da terapia, ele tem uma vida basicamente normal, ele tem uns amiguinhos, estuda na escola normal, tem inclusive uma performance muito boa na escola e tudo mais. E isso, inclusive, em alguns pontos, e dependendo das questões, eu até recuso alguns convites de falar em nome de pais de autistas. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê pais com uma outra realidade que não é a nossa. Pais com filhos assim com um autismo extremamente severo e tudo mais. Como é que eu vou me colocar no lugar de fala deste pai? Sim. Assim, muitas vezes, né? Então, o que a gente pode fazer é a gente ajudar da melhor forma que a gente puder. No nosso caso, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a plataforma, mas a gente tem... A tecnologia hoje consegue nos ajudar, tem os profissionais aí para ajudar. No nosso estado, inclusive, no Espírito Santo, é um dos melhores estados de APAE. A realidade das APAEs do Espírito Santo não é a realidade das APAEs do resto do Brasil. Aqui, as APAEs são num nível normalmente muito alto. Então, a gente tem ajudas aí. Não fique em casa esperando passar. Entendi. E a partir daí, você começou você se coloca no lugar, né, do Sim. pai de autista, mas você sabe que existe uma grande diferença da realidade do seu filho para outros graus do autismo, mas nem por isso você ficou sentado na cadeira ali, com o seu filho já em alta, tocando a vida de vocês. Você Sim. resolveu... dentro da sua área profissional, né? Você faz o que da vida para as pessoas entenderem? Então, essa parte é muito interessante, Camargão. Olha só que loucura. Eu fui músico durante quase 15 anos, só música. A gente tem uma banda nossa banda fez muita coisa. Na verdade, a gente foi a única banda do Espírito Santo a ter ido no Jô Soares, por exemplo. A gente teve música em trilhas da Globo e tudo mais. Então, olha como é que são as coisas da vida. E daí, em 2013, o Lucas nasceu. Foi justamente no ano que deu aquela queda do rock. A gente era uma banda de rock. Sim. Então, assim, os lugares, em questão de meses, naquele tempo ali, as casas onde a gente tocava muito no sul do Brasil, em São Paulo, as casas ou viraram sertanejo ou fecharam as portas. Nossa. Ali. Então, assim, a gente viu, principalmente a parte financeira ali, realmente ficar complicado. Eu era formado em administração de empresas, eu tinha iniciado a faculdade de ciência da computação e tranquei. Eu falei, cara, eu vou voltar porque meus amigos que fizeram ciência da computação estão bem, estão empregados, estão trabalhando. No meio dessa parte da faculdade, eu descobri o diagnóstico do Lucas. No meu projeto de TCC, aqui na UVV em Vila Velha, eu falei, quero fazer alguma coisa voltada para autismo, alguma pesquisa, alguma coisa, e fiz mais pro TCC mesmo. Algum joguinho, meu filho gostava muito de jogos. Falei, vou fazer alguma coisa para ele ali. E aí eu apresentei esse TCC, logo no mês seguinte a gente foi indicado a um prêmio lá, na USP de São Paulo, e aí depois do prêmio as coisas aconteceram muito rapidamente. Então são reviravoltas aí da vida, né? Coisas muito loucas. E você já trabalhava na criação de aplicativos? Como é que foi isso? Nesse meio tempo da faculdade eu já entrava, eu aprendi a desenvolver, né? E aí eu já tinha passado por 2 empresas na parte de desenvolvimento de software. E aí eu tinha ali o know-how, eu tinha um know-how para desenvolver o aplicativo, mas não tinha um know-how clínico ali para fazer alguma coisa. Foi aí que a Joyce, principalmente, me ajudou, que é hoje a minha sócia na empresa. A Joyce também era estudante de psicologia na UVV, hoje ela já é mestra neuropsicóloga. E assim, foi muito importante que a gente pôde ali juntar ali 2 áreas e fazer uma coisa realmente útil ali para as crianças, né? E aí você então resolveu criar um aplicativo. É um aplicativo para autismo ou é um aplicativo para identificar o autismo? Como é que é? Ele é um aplicativo, ele tem jogos de estímulo cognitivo, né? Então esse aplicativo ele tem 1.500 jogos, onde por si só eles já estimulam as crianças, não é só para autismo, autismo, TDAH, síndrome de Down, a gente usa essa palavra, está muito na moda agora, neurodiversos, né? Sim. São crianças com autismo, TDAH, síndrome de Down, porque a parte da estimulação cognitiva é a mesma para todos eles ali, todos eles têm múltiplos e diferentes questões relacionadas à parte cognitiva. Então você estimula da mesma forma. E os dados que a gente coleta deles a partir dos jogos também são importantes. Para você ter uma noção, a gente atende as APAEs, todas as APAEs do Espírito Santo. Teve pessoas na APAE que levou e começou a usar o aplicativo. Eu não lembro se foi o pai ou a avó, mas era uma pessoa que tinha tido Alzheimer. Ali era uma pessoa idosa.
E ele teve resultados Olha. usando porque nada mais é do que são dados que a gente consegue traçar ali as questões cognitivas dele. Entendeu? Entendi. Agora, esse resultado que o aplicativo oferece, você tem ele aí? O aplicativo, sim. Tem pra gente mostrar? Sim. Se tiver aí, a gente mostra. Claro. Esse resultado que o aplicativo oferece, apresenta para vocês, ele pode, diante da sua experiência, né? Ele pode vir a substituir o laudo ou já substitui o laudo médico? Não, ele funciona ou mais... ele é um elemento para o médico? Ele é um elemento para o professor. O professor. Como é que ele funciona? Ele consegue traçar um prognóstico. Vou dar um exemplo, por exemplo. Vou abrir aqui o aplicativo para te mostrar. Ele tem elementos que a gente consegue tracionar e a gente consegue rastrear algumas partes do entendimento da criança. Então, por exemplo, a gente tem aqui... Levanta um pouquinho mais isso. Tá dando para mostrar aí, gente? Acho que tá, né? Tá dando para mostrar aqui, ó. Aqui, isso. Beleza. Então, o aplicativo ele é dividido em mundos, né? Tem mundos dos alimentos, das cores, dos números, das formas. São elementos que são a base do que uma criança de 3 a 11 anos aprende na escola, né? Então, quando a gente começa a jogar esses jogos aqui, então a gente tem os jogos aqui, eles começam bem fácil, a gente tem que entender que tem crianças que têm bastante comprometimento cognitivo, então parece, mas é muito fácil para você, mas para muitas crianças não é, né? E esses jogos vão evoluindo aqui, se tornando 2, 3, 4, 5 estímulos. Os estímulos passam a ser de associações lógicas, não são mais iguais, por exemplo. Então, por exemplo, um dos dados que a gente consegue coletar aqui, a gente consegue fazer um rastreamento onde que está o seu maior e menor foco de atenção, por exemplo. A atenção é um dos pontos. A atenção ela é pré-requisito para aprendizagem. Se você não tem atenção em uma dessas áreas, você não está aprendendo. Isso é comprovado cientificamente. Então, por exemplo, a gente já teve casos de uma criança que estava com foco de atenção muito baixo em letras, em exercícios relacionados a letras. E só com esse gráfico a gente tinha elementos para a gente saber o porquê que essa criança não estava conseguindo ser alfabetizada. E aí hoje, na nossa tecnologia, a gente consegue, com inteligência artificial, gerar exercícios de sala de aula para o professor para desenvolver essa área que ele está com essa deficiência. Por exemplo, a deficiência na parte de atenção em letras. A gente tem os exercícios de sala de aula mesmo, exercícios baseados na BNCC. Isso no próprio aplicativo? Na plataforma, na plataforma do professor. O professor entra lá no computador, ele tem um login dele, ele tem lá todo o acompanhamento de todos os alunos, e aí em cima do laudo dos alunos, ali da questão da leitura cognitiva dos alunos, já tem sugestões de atividade de sala de aula que o professor só imprime lá um PDFzinho, e ele consegue fazer essa evolução da criança só com a criança jogando. Mas, por exemplo, que é de fácil funcionamento, beleza. Agora, essa leitura do resultado, o professor ele consegue ter a noção disso, ou um médico tem que ter um médico também para poder ajudar nisso, não? Não precisa. Quando a gente entra, por exemplo, nas prefeituras, um dos lugares que a gente tem, por exemplo, Colatina. No Espírito Santo é uma... Esse aplicativo já faz parte da rede pública de Colatina. Isso, exatamente. No Espírito Santo foi a primeira cidade, em breve a gente vai estar em Vitória aí, e se Deus quiser em mais lugares. A gente faz um treinamento com os professores. Então, os nossos neuropsicólogos fazem, e nossa neuropedagoga também faz um treinamento com os professores para eles conseguirem interpretar aqueles gráficos. É um treinamento rápido, é bem simples, na verdade. Entendi. E aí, através até dos jogos, eles já vão ter um panorama, mas também vão ter as apostilas que eles podem usar com as crianças. Então, por exemplo, para você ver, e a gente atende em Resende, no Rio de Janeiro, uma cidade. Sim, conheço. Resende já está no 2º ano de contrato lá. A gente teve em Resende, no 1º ano, na pior dos casos, uma evolução de, em média, 42% em resultados de curto e médio prazo de desenvolvimento educacional de crianças neurodiversas, só pelo fato do professor saber exatamente qual é a sua necessidade, a sua dificuldade. Caramba, exatamente. Cara, que legal isso. Que legal. E esse aplicativo você criou junto com a sua equipe, justamente pensando no que você passou lá atrás com o seu filho, ou você chegou a criar algo para o seu filho também? O que a gente fez na UVV era como se fosse uma célula do que é hoje. Hoje ele está bem mais avançado, logicamente, mas assim, foi muito baseado nas minhas questões, porque eu sempre gostei muito de dados, né? E eu não gosto muito de subjetividade. Então, por exemplo, foi um caso que aconteceu nas pesquisas que a gente fez.
A gente foi em instituições onde tinha um relatório daquela criança feito por um ser humano, né? 2 profissionais diferentes da mesma instituição, da mesma criança. Os relatórios completamente distintos. Ali. É? E aí, qual que tem razão? Qual dos dois tá Caramba, certo? difícil, hein? Aí. Então, já que a gente tem a tecnologia para nos ajudar, não é melhor de repente a gente já ter isso aí pela tecnologia? E aí os próprios professores se liberam para fazer a parte que realmente a tecnologia não tem como, que é justamente esse contato com o aluno, essa decisão ali de estar com ele, de fazer as coisas para a evolução dele. Então, é aí que eu acho que a tecnologia entra para empoderar mesmo o professor. Porque você pega, olha, você está falando aí, a minha cabeça está aqui, um monte de coisa. E aí eu fico pensando assim, porque hoje em dia se existe tanta dificuldade para se incluir, né, as pessoas, como é que é? Neurodiversas, né? Neurodiversas, tanta dificuldade de incluir, por exemplo, né? Vamos colocar aqui o caso do seu filho, um autista, numa sala de aula regular, Sim. né? Mas vamos criar uma sala de aula só para autista? Não vamos estar incluindo essa criança na sociedade, né? E aí você contando aqui, eu fico imaginando, eu já fiz reportagens, por exemplo, de pessoas que cuidam de crianças especiais em sala de aula e que às vezes fica meio perdida assim de não saber, né, qual atividade, o que passar para fazer, porque está no meio. Desculpa se eu vou usar a expressão errada aqui, é que eu não sei a expressão correta para falar. Porque você coloca ali a criança que tem uma dificuldade, tem neurodiversa, no meio de crianças ditas normais, né? Você tem uma que acaba fugindo da realidade e você não sabe como tratar, você não sabe como passar aquela atividade para a criança que está no ensino regular, para essa criança que tem as suas limitações. E pelo que você está falando aqui, me corrija se eu estiver errado, esse aplicativo faz justamente isso. Exatamente isso. Você vai tratar aquela criança ali dentro da realidade dela, da mesma forma com aquela criança que tem uma dificuldade em matemática, daquela que tem um pouco mais de dificuldade no português ou na redação. É isso? É exatamente isso. Foi uma coisa até que você falou no início, Camargão, você falou assim, é uma coisa nova. É tão novo que os professores que estão ali, muitos deles, eles não tiveram treinamento para isso na faculdade. Eles não estudaram para fazer isso, porque não existia, não se falava muito disso há 15 anos atrás. E aí, o que a gente fala é que os professores são heróis ali, eles trabalham no escuro. Verdade. Ali. Eles trabalham no escuro muitas vezes. Então, quando a gente nasceu nossa plataforma, a gente pensou em atender a classe de saúde, então terapeutas e tudo mais, que não teve tanta aceitação, porque isso aqui propõe uma forma de mudança do seu dia a dia de trabalho. E quando a gente foi levar isso para o professor, foi o contrário. Os professores olharam aquilo ali e falaram, cara, isso aqui é uma oportunidade de eu aprender, uma oportunidade de eu melhorar a minha aula ali, de eu focar em coisas que eu gosto de fazer, entendeu? Então, foi aí que a gente encontrou o nosso lugar, que foi dentro da educação, ali. E realmente é isso que você falou mesmo. Hoje eu ainda acho, Camargão, que aqui a gente, até no Brasil, e eu acho que no Espírito Santo, a gente realmente aqui no Espírito Santo, o capixaba, ele tem um nível, assim, muitas vezes de se pôr no lugar das pessoas, mais do que em outros lugares que a gente vê. Mas a gente mesmo, por exemplo, eu e minha esposa, a gente viajou para fora, para os Estados Unidos, a gente tá falando dos Estados Unidos. Não tem lá o nível de inclusão de que a gente vê aqui. Aqui você vê, por exemplo, numa fila de supermercado, que eu entro com meu filho aqui numa fila de supermercado, cara, ninguém olha feio, ninguém me olha feio, cara, lá nem existe essa fila. Você tem que entrar numa fila normal e você se sente constrangido. A gente já teve situações lá que a gente ficou constrangido, então... mas que bom que as coisas estão mudando. É verdade, você falou dessa questão da fila, né? Eu fico assim extremamente emocionado e feliz quando eu vou num shopping, por exemplo, e tem lá a vaga para autista. Exatamente. Com o lacinho lá e o quebra-cabeça. Exatamente. Né? Então, assim, isso é uma evolução e tanto pode até parecer, como você disse, né? Que a bolinha aí é fácil, parece ser bobo e fácil pra gente. Pra gente. Pra gente. Agora,
pode ser bobo e fácil para as pessoas uma vaga ali de autista, Sim. mas para quem é e tem um autista na família, Sim. sabe o que é você andar 10 metros a mais com o autista ou andar 10 metros a menos. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E é uma frase que eu sempre digo. O autista e a sua família, eles não precisam de esmola de ninguém. Exatamente. Eles não precisam de esmola de ninguém. Não tenho autista na minha família, não tenho filho autista, não tenho pessoas assim próximas, mas as pessoas que eu conheço e eu tenho um relacionamento, eu vejo ali crianças, adolescentes muito melhores do que nós. Muito melhores do que nós. Então, assim, que merecem atenção, merecem ser incluídas na sociedade como um ser humano qualquer, Sim. não é verdade? Sim. Porque merecem mesmo. Você tem um exemplo dentro Sim. da sua casa. Eu tô rindo aqui que eu tô lembrando de uma história que exatamente fala sobre isso aí. O Lucas, quando ele mudou de escola, ele teve, por coincidência, uma coleguinha que estudava com ele até quando ele tinha 5 anos, que foi para a mesma escola. A gente até pediu para ela ficar na mesma sala dele, que eles eram próximos. Se ele tivesse alguma questão ali, alguma crise, ela de repente poderia ajudar, né? Eis que no primeiro dia ela ficou nervosa, ela ficou ansiosa de estar ali, estar mudando de escola, e ele não ficou, e na verdade quem ajudou ela foi ele. Aí ele abraçava ela e falava, não, fica tranquila, vai ficar tudo bem. E eles são muito amorosos, eles sempre assim, a gente vê, assim, é um ser humano assim diferente mesmo, a gente vê ali a questão de alma ali, é muito legal. Bacana. E aí no caso, esse aplicativo aí que você criou, é um aplicativo para escolas, não é um aplicativo que um pai, eu quero esse aplicativo, quero ter. Não, é um aplicativo para empresas. Não, o pai eles conseguem baixar, é? Eles não têm todos os recursos que tem um professor, por exemplo, porque o do professor ele vai ter a maioria dos recursos dele fora do aplicativo, que é na parte lá no nosso site. Ele vai logar lá e vai ver essa leitura dos relatórios. Os pais, eles conseguem. Você que está aí em casa vendo, você pode entrar lá na loja da Android, lá no Google Play ou na Apple Store e pode baixar o aplicativo. Ele é gratuito para baixar. Ele tem algumas funcionalidades que precisa de assinatura, mas você basicamente usa o aplicativo todo sem precisar pagar, se você quiser, ali. E aí a gente acredita muito que, na verdade, a gente ajuda mais até a escola, porque Sim. justamente com essa parte dos relatórios. Mas os jogos hoje a gente evoluiu muito dos jogos, tem até a questão de entretenimento, desenhos específicos para essas crianças, com proteção de gatilhos, esse tipo de coisa. Então, os pais aí que baixam também estão gostando bastante. Legal. Você pode falar como é que faz para baixar lá? Só entrar lá no Play Store ou na Apple Store, se você tiver Apple ou então Android, colocar lá Jade Autismo, que você vai baixar lá gratuitamente. Jade Autismo. Isso. Eu acho muito importante a gente divulgar isso, Sim. Porque assim, primeiro que não é todo mundo que tem condições de comprar, de assinar, e parabéns por você estar liberando alguns conteúdos de forma gratuita, até porque a gente sabe que existe um custo para se criar um aplicativo desse, né? Sim. Então, assim, parabéns pela atitude, isso é muito bom, até porque tem muitas famílias que não têm o mínimo de condições de ajudar. Mas tem um telefone, tem uma internet, e a partir dali pode ter ali, né, um envolvimento, uma coisa mais próxima ali com a criança, que isso é muito importante, porque muitos pais acabam tendo muitas dificuldades, mesmo de se relacionar ali com a criança, de saber como agir, de como trabalhar. Isso é muito legal. Então, o pessoal pode baixar Jade... Autismo. Por que Jade? Jade, na verdade, foi por 2 motivos. Um, porque era jogo de associação para desenvolvimento educacional. Tá. E a gente queria colocar o nome de mulher também, porque quando a gente foi fazer as pesquisas, eu vou te falar quase 100% quando a gente tinha que falar com um dos pais para falar sobre a questão do autismo, era a mãe. Então, normalmente, quem aparece é a mãe. Então, a gente achava justo que isso tivesse o nome de uma mulher. Que bacana, legal demais, viu? Olha, eu espero que esse vídeo aqui possa chegar a muitas escolas, a muitos donos de escolas, a muitos secretários de educação, para que isso possa... todos possam ter acesso, né? E eu não tenho dúvidas que a partir daí outros
aplicativos serão criados por Sim. vocês também, se Sim. já não estão sendo pensados, né? Porque isso é muito importante, muito bacana mesmo. E por enquanto vocês estão em Colatina, Estamos em Resende. Colatina, Resende, estamos em Teixeira de Freitas, na Bahia, Bahia. também. Em breve em Vitória e quem sabe em breve aí Cariacica, Vila Velha, enfim, todo o em Espírito outros Santo. municípios do Espírito O Santo. governo do estado, a gente teve conversas para a gente avançar também lá, para ver se de repente a gente não consegue, através da força também estadual, a gente colocar em outras mais escolas, ampliar isso mais, já que se trata de uma possibilidade tão importante aí para a educação, né? Então, esperamos também que essas conversas evoluam. Não, com certeza. Eu, assim, achei fantástica a ideia. Realmente pode ajudar muito o professor na sala de aula, não tenho dúvidas disso. Até porque o professor vai ter um conteúdo exclusivo para ele de como trabalhar aquela limitação, né? Exatamente. Exatamente. Um livro por categoria daquela ali. Então ele vai poder ter apostilas especiais para aquela criança. Pô, muito legal, muito legal. Então, lá na sua loja aí de aplicativos, Jade Autismo. Isso. Jade Autismo. Isso. Beleza, show de bola. Olha, Ronaldo, prazer te conhecer, parabéns foi pela iniciativa. Que sempre quando tiver novidades, pode contar pra gente aqui. Tamo junto. Tá bom? Obrigadão. Grande abraço pra você. E leve um abraço lá pro garotão de 9 anos. Lucas. Grande Lucas! Um abraço pra você, garoto. Obrigado, viu? Valeu. Grande abraço. Ó, o Camargão Tá Onde hoje fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Vai compartilhando aí com a galera esse vídeo que eu tenho certeza que se ele chegar até alguém da sua família, ele vai gostar. Obrigado, gente. Até a próxima semana. Tchau.